Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 201. A cerimônia de sucessão do quarto Hokage foi concluída com sucesso, deixando o povo de Konoha maravilhado. Entre os assuntos de conversa, o ajoelhar da princesa se tornou o evento mais discutido na aldeia. Para os moradores, a elevação de um shinobi a tal destaque significava que Konoha estava a caminho de se tornar o centro da Terra do Fogo. Se as coisas continuassem assim, Konoha poderia um dia rivalizar com a capital em prosperidade. Não apenas os shinobi se beneficiariam, mas até mesmo os aldeões comuns ganhariam com esse progresso. Como resultado, a reputação de Uchiha Mirai entre os aldeões atingiu níveis sem precedentes. Até mesmo o lendário deus do shinobi Senju Hashirama não conseguiu se comparar à admiração que Mirai recebeu. O clã Uchiha comemorou a ocasião com fogos de artifício e festividades que duraram a noite inteira. Manhã, Uchiha Mirai saiu do quarto de Rinko com uma expressão calma. Para alguém de sua estatura, a obediência e a falta de resistência de Rinko tornaram impossível para Mirai ignorar seus encantos. Deixando esses pensamentos para trás, Mirai foi direto para a Torre do Hokage. Hoje marcou seu primeiro dia oficialmente ocupando o cargo de Hokage como quarto Hokage. Vários pergaminhos estavam cuidadosamente colocados sobre a mesa, todos referentes à distribuição da riqueza confiscada dos clãs Shimura, Mitokado e Omura. Metade desses bens foi absorvida pelos cofres do clã Uchiha, enquanto a outra metade foi distribuída entre clãs aliados, como os clãs Kurama e Gainara. Mirai apenas deu uma olhada nos documentos antes de assiná-los. Em seu nível atual de poder e influência, dinheiro não era nada mais do que uma sequência de números sem sentido. Ele preferia distribuir riqueza para garantir lealdade e boa vontade entre seus aliados. Afinal, uma combinação de recompensas e punições era a maneira mais eficaz de obter apoio inabalável. Mesmo com poder esmagador, tarefas mundanas exigiam subordinados capazes. Mirai levantou uma sobrancelha, um sorriso sutil mas intrigante se formando em seus lábios. Um dos pergaminhos detalhava o destino de uma certa propriedade, uma propriedade modesta que já foi residência de Senju Hashirama e Senju Tobirama. Alguém vem aqui. Quarto Hokage-sama. Uma mulher com o rosto mascarado e longos cabelos roxos apareceu diante dele. Igal, transfira esta propriedade para meu nome. Sim. Depois que Uzuki Igal saiu, Mirai revisou mais alguns arquivos, mas logo se cansou do tédio. Ficou claro que estabelecer um secretariado do Hokage era uma necessidade urgente. Deixando para trás um clone das sombras para cuidar da papelada, o corpo real de Mirai saiu da torre do Hokage e foi para uma modesta área residencial. Batendo na porta, ele esperou até que Kushina o cumprimentasse com um sorriso encantado. Mirai, o que te traz aqui? Entre. Depois de recebê-lo, Kushina serviu-lhe uma xícara de chá com um sorriso. O quarto Hokage enfeitando minha humilde casa. Isso é realmente uma honra. Mirai riu. Kushina, eu não sabia que você era capaz de bajulação. Kushina bufou levemente, ignorando o comentário dele. Mirai havia lhe garantido a liberdade que ela tanto desejava. Bajulá-lo um pouco não era nada. Se fosse o antigo Hokage Sarutobi Hiruzen, ela teria dado um soco nele. De uma sala próxima, Namikaze Minato surgiu, segurando um bebê adormecido nos braços. Minato, já faz um tempo. Você se tornou um pai em tempo integral agora? Minato sorriu ironicamente. Que escolha eu tenho? Não posso competir com alguém tão absurdamente talentoso quanto você, então estou relegado a ser babá. Embora se tornar Hokage sempre tenha sido seu sonho, perder para alguém como Mirai era uma derrota que ele podia aceitar. Colocando sua xícara de chá na mesa, Mirai falou seriamente. Minato, como você se sentiria em se tornar o chefe da Anbu? Minato piscou, surpreso. O chefe da Anbu? Eu? Mirai assentiu. Está certo. Ainda confuso, Minato perguntou. Por que me escolher? A Anbu era composta pelos shinobi mais confiáveis do Hokage. Ele assumiu que Mirai nomearia alguém como Uchiha Shizui para a posição. Mirai respondeu calmamente. Minato, minhas razões são minhas. Nomeá-lo como chefe da Anbu faz parte dos meus planos mais amplos. Esta é uma preparação para seu futuro papel como Hokage. O quê? Minato e Kushina engasgaram em choque, assustando o bebê Naruto nos braços de Minato. Mirai, o que você está dizendo? Kushina olhou para ele, com os olhos arregalados e confusa. Mirai explicou suavemente. Tornar-se Hokage é apenas um passo para aliviar as preocupações do clã Uchiha. Não tenho nenhum apego pessoal à posição. No futuro, planejo unificar todo o mundo ninja em uma única nação. Eu me tornarei o imperador daquela nação, colocando um fim a todas as guerras. Quando esse momento chegar, o papel de Hokage será seu. As palavras de Mirai deixaram Minato e Kushina atordoados. Unificar o mundo ninja? Imperador? Seria essa a extensão da ambição de Mirai? Por quê? Você não está disposto? A voz de Mirai interrompeu seus pensamentos. Tanto Minato quanto Kushina rapidamente balançaram suas cabeças. Tornar-se Hokage era o sonho deles desde a infância. Como eles poderiam recusar? Minato se levantou, sua expressão resoluta. Mirai, farei o meu melhor. Não vou te decepcionar. Mirai gesticulou em direção à xícara de chá vazia, fazendo com que Kushina servisse mais chá. Ótimo, ele disse com um sorriso, virando o chá de um só gole. No passado, quando Mirai ainda era fraco, o casal Namikaze o ajudou muito. Agora que ele tinha o poder, ele não se importava em dar a eles a felicidade que mereciam. A excitação inicial de Minato se transformou em uma expressão mais séria.
Mirai, sua visão de um império unificado para acabar com a guerra é inspiradora. Mas mesmo se você unir o mundo em uma nação, conflitos ainda surgirão entre as regiões. Sem guerra, a humanidade crescerá descontroladamente. A superpopulação acabará levando à escassez de recursos, transformando conflitos externos em conflitos internos. Esta é uma consequência inevitável do desenvolvimento. Capítulo 202. Uchiha Mirai olhou para Namikaze Minato com um toque de surpresa, não esperando tal percepção dele. Minato coçou a cabeça sem jeito. Quando eu aspirei a me tornar Hokage, acabei pensando em muitas coisas ao longo do caminho. Mirai acenou com desdém, sem se incomodar. Ele se virou para Minato, com um sorriso confiante se formando em seu rosto. Minato, você acha que minhas ambições se limitam apenas ao mundo shinobi? Minato piscou confuso, incapaz de entender como limitado e mundo shinobi poderiam se conectar. O que você quer dizer? Mirai apontou para o céu. Meu objetivo são as estrelas e o universo. Comparado ao cosmos sem limites, nosso mundo shinobi não é nada mais do que um grão de areia em um vasto oceano. Pastorear o universo, esse é meu objetivo final. Pastor? Do universo? Tanto Minato quanto Uzumaki Kushina ficaram estupefatos. Seu conhecimento limitado não conseguia compreender o significado por trás das palavras de Mirai. O vasto mundo shinobi, apenas um grão de areia no cosmos. Não importa o quanto tentassem, eles não conseguiam entender. Vendo suas expressões confusas, Mirai decidiu não dar mais detalhes. Explicar isso levaria tempo que ele não tinha agora. Isso é para o futuro. Você vai entender eventualmente, Mirai disse com um aceno. Quanto às atuais ameaças internas e externas. Ele fez uma pausa, seu tom ficando sério. Nas profundezas do espaço existe um clã conhecido como Tsutsuki. Mais cedo ou mais tarde, eles descerão sobre o nosso mundo com o objetivo de destruí-lo. Quando o mundo shinobi estiver unificado, nos uniremos para repelir a invasão dos Tsutsuki. Depois de ouvir a explicação de Mirai, Minato e Kushina permaneceram atordoados. Demorou um pouco até que conseguissem abrir a boca seca. Mirai, o que é esse clã Tsutsuki? Mirai não respondeu diretamente. Em vez disso, ele perguntou, você já ouviu falar do Sábio dos Seis Caminhos, certo? Finalmente, o nome que eles reconheceram. Minato e Kushina imediatamente assentiram. A mãe do Sábio dos Seis Caminhos é conhecida como a deusa Coelho, a progenitora do chakra. E ela era um membro do clã Tsutsuki. O nome dela era Tsutsuki Kaguya. Minato e Kushina trocaram olhares chocados, seus olhos refletindo descrença mútua. A mãe do Sábio dos Seis Caminhos era a deusa Coelho? E o nome verdadeiro dela era Tsutsuki Kaguya. Mas que tipo de clã era o Tsutsuki? Mirai continuou, eu darei mais detalhes sobre o Tsutsuki depois que unificarmos o mundo shinobi. Por enquanto, saiba apenas que minhas ações foram cuidadosamente pensadas. Nossa prioridade atual é a unificação do mundo shinobi. Ao ouvir isso, Minato e Kushina respiraram fundo. Se o que Mirai disse fosse verdade, então as implicações seriam aterrorizantes. O clã da mãe do Sábio dos Seis Caminhos deve ser inimaginavelmente poderoso. Se tais seres visam destruir o mundo shinobi. Minato perguntou solenemente. Mirai, como você sabe de tudo isso? Mirai apontou para os olhos dele dando uma resposta pré-preparada. Esses olhos podem ver tudo. E meu nome é Mirai. O futuro. Minato e Kushina assentiram silenciosamente. Depois de tudo que eles vivenciaram, a ideia de que Mirai poderia prever o futuro não parecia nada absurda. Essa explicação até fez sentido sobre como ele havia manipulado Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura com tanta facilidade. Agora que pensavam nisso, Mirai realmente parecia capaz de saber o que ainda estava por vir. Assim como quando Kushina deu à luz Naruto, Mirai havia negociado com Kurama com antecedência, impedindo que o misterioso homem mascarado liberasse imediatamente a 9 caudas em Konoha. Minato declarou firmemente, Mirai, seguirei suas ordens incondicionalmente de agora em diante. Kushina entrou na conversa, eu também. Se Mirai podia ver o futuro, então suas ordens provavelmente influenciaram o curso dos eventos. Mesmo que não pudessem entender suas instruções, eles tinham que obedecê-las resolutamente. Mirai não havia previsto um bônus tão inesperado. Ele assentiu, sorrindo enquanto aceitava a lealdade deles. Depois do almoço, Mirai se separou de Minato e Kushina. Embora a culinária de Kushina não chegasse aos pés da de Mikoto, Mirai não se preocupou muito com isso. Com um palito na boca, ele caminhou calmamente pelas ruas, até que algo chamou sua atenção. Uma mulher com uma arma enorme presa às costas saiu de uma sala de jogos, parecendo desanimada. Tsunade? Ao som de sua voz, Tsunade congelou. Sem se virar, ela desapareceu usando a técnica de cintilação corporal. Mirai bufou e desapareceu também. Em pouco tempo, ele encurralou Tsunade na floresta no topo da pedra do Hokage. Com um sorriso, Mirai disse, Tsunade, fugir no momento em que me vê é um pouco rude, você não acha? Tsunade fez uma careta. Pirralho, quem te ensinou a se dirigir aos mais velhos pelo nome? Onde estão suas maneiras? Mirai riu. Além de me dever dinheiro, não temos muito relacionamento. E chamar o Hokage de pirralho. Eu diria que você é o único sem educação. Tsunade revirou os olhos, não querendo discutir mais. O que você quer? Parece que você esqueceu alguma coisa. Esqueceu o quê? Fingindo ignorância, Tsunade cruzou os braços. Mirai a lembrou. Você me emprestou 30 milhões de RY, prometendo devolvê-los em um mês. Esse mês já passou. Cadê meu dinheiro? Tsunade fingiu choque e deu alguns passos para trás. Dinheiro? Que dinheiro?
Mirai permaneceu calmo, sua voz gentil. Você pegou emprestado no escritório do Okage. Certamente um mês não é tempo suficiente para você esquecer? Tsunade colocou as mãos nos quadris e bufou. Se eu pedir dinheiro emprestado, então me mostre o valor da dívida. Sem nota promissória, não há reembolso. Os olhos de Mirai brilharam perigosamente. Então, você está planejando deixar de pagar a dívida? Tsunade se manteve firme. Estou apenas sendo razoável. Razoável? Então você escolheu a pessoa errada para argumentar. O sorriso de Mirai ficou frio. Porque a única coisa que eu mais odeio é falar com razão. Capítulo 203. Não sou o tipo de pessoa que gosta de argumentar com os outros. Olhando para o olhar zombeteiro de Mirai, a expressão de Tsunade tornou-se cautelosa. O que você pretende fazer? Uchiha Mirai sorriu fracamente. O que pretendo fazer? Liberação de madeira, natividade de um mar de árvores. Com um bater de palmas, árvores grossas surgiram do chão, envolvendo Tsunade em um instante. No momento seguinte, inúmeras videiras surgiram em sua direção. Ao ver isso, Tsunade ficou furiosa. Ela nunca imaginou que, dado o relacionamento deles, Mirai recorreria à ação direta de forma tão decisiva. Diante da invasão do mundo das árvores, Tsunade só conseguia canalizar seu chakra por todo o corpo. Soco! Ela atacou com força total, destruindo as videiras à sua frente. Mas no segundo seguinte, videiras mais densas se enrolaram em sua direção implacavelmente. Respirando fundo, os olhos de Tsunade brilharam com determinação. Um soco, 2 socos, 3 socos. Usando sua força monstruosa, ela pulverizou cada videira e galho que atacava. Uma demonstração tão avassaladora de poder deixaria até mesmo criaturas colossais como Manda ou uma besta com cauda lutando para resistir. No entanto, essas videiras em constante regeneração não mostraram sinais de recuo, continuamente se enrolando ao redor dela. Em pouco tempo, o uso prolongado de sua força deixou Tsunade um pouco sem fôlego. Olhando para Mirai, que estava a uma distância observando-a com uma expressão presunçosa, ela rosnou e soltou um rugido. Seu chakra aumentou dramaticamente. Pé celestial da dor. Estrondo. A terra rachou e se partiu sob sua imensa força, criando uma brecha na floresta de árvores ao redor. Aproveitando a oportunidade, Tsunade saltou alto no ar, mas Mirai bateu palmas novamente. Liberação de madeira. Advento de um mundo de árvores floridas. Flores enormes floresceram instantaneamente, liberando uma nuvem de pólen rosa que encheu o mundo das árvores. Inalando apenas um traço dele, o corpo de Tsunade enfraqueceu, e ela caiu pesadamente no chão. Mirai, seu bastardo! Subjugada por uma técnica de seu tio-avô, Tsunade não conseguiu evitar gritar com raiva. Imperturbável, Uchiha Mirai falou calmamente. Então, você está pronto para admitir que me deve dinheiro? Tsunade cerrou os dentes. Continue sonhando. Selo Yin. A marca em forma de diamante em sua testa se estendia para fora, com listras pretas se espalhando por sua pele. Num piscar de olhos, Uchiha Mirai apareceu ao lado dela e deu um leve tapinha em seu abdômen. Selo dos 8 trigramas. O corpo de Tsunade ficou instantaneamente mole, seu chakra incapaz de fluir livremente. Vinhas grossas se enrolaram firmemente ao redor dela, imobilizando-a completamente. Caminhando até ela, Mirai suspirou. Era realmente necessário usar o selo Yin? Você é quem está me intimidando. Tsunade retrucou. Levantando uma sobrancelha, Mirai retrucou. Estou intimidando você? Você é quem se recusa a pagar sua dívida. Ao ouvir isso, Tsunade desistiu completamente. Já perdi todo aquele dinheiro jogando. Faça o que quiser. Ela queria ver até onde Mirai iria. Mas em vez do acesso de raiva que ela esperava, Mirai se aproximou levantando o queixo. Quando o olhar predatório dele encontrou o dela, Tsunade entrou em pânico. O quê? O que você está planejando? Estou avisando, não faça nada precipitado. Antes que ela pudesse terminar, ele a beijou. Os olhos dela se arregalaram em choque. Ela tinha sido beijada? Embora tenha sido breve, a sensação suave e quente permaneceu em sua mente. Seu bastardo! Eu vou te matar! Tsunade se enfureceu como um dragão humanoide, mas seu corpo contido a deixou impotente para retaliar efetivamente. Imperturbável, Uchiha Mirai enfrentou seu olhar furioso. Esses são os juros. Se você não pagar o principal logo, eu virei cobrar os juros novamente. Ele lhe entregou uma escritura. Esta é a propriedade onde o primeiro e o segundo Okage viveram. Agora é sua. Tsunade congelou, memórias de sua infância emergindo. Após uma longa pausa, ela perguntou hesitantemente, por que você está me dando isso? Eu nem te paguei ainda. Coçando o queixo, Mirai respondeu casualmente, cobrar 3 milhões de ryu de juros por um beijo parece injusto. Considere isso uma compensação patrimonial. Tsunade corou furiosamente. Compensação? Esse pirralho atrevido não tinha vergonha. Se você precisar de dinheiro, me avise. Eu cuido de você, Mirai acrescentou, seu tom cheio de significado. Sem esperar pela resposta dela, ele desapareceu. Tsunade estava sozinha na floresta, lágrimas de frustração ameaçando cair. Pela primeira vez, ela sentiu a impotência de ser encurralada por um cobrador de dívidas. Ela não podia lutar contra ele nem escapar. Pior ainda, ele era o renomado quarto Okage. Esse era o futuro dela? Pagar juros constantemente de uma forma tão embaraçosa? Limpando os lábios, Tsunade não conseguiu evitar de calcular. Mas 3 milhões de ryu mais essa propriedade. Isso é pelo menos 5 milhões de ryu. A realização fez seu coração palpitar. Comparado à sua vida anterior de constante fuga e esconderijo dos credores, esse acordo parecia quase razoável.
Se for só uma vez por semana, ela murmurou. Eu não teria mais que me preocupar com dinheiro. Sua determinação se firmou enquanto ela olhava na direção que Uchiha Mirai havia deixado. 5 milhões de ryo por um beijo? Ela poderia viver com isso. De volta a Konoha. Dentro do escritório do Hokage, Uchiha Mirai estava revisando documentos quando um membro da Anbu entrou. Lord Mirai, os ganhos do cassino deste mês. Por favor, revise-os. Entendido. Você está dispensado. Quando o Anbu partiu, os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso satisfeito. Assim como Tsunade havia dito, ganhar algo de graça realmente era incrível. Capítulo 204. O inverno deu lugar à primavera. A neve derreteu e brotos verdes e delicados surgiram nos galhos. Uchiha Mirai sentou-se com uma perna cruzada sobre a outra, um leve sorriso puxando seus lábios enquanto observava Uchiha Mikoto e Kona absortos em papelada. Suas expressões focadas tornavam difícil para ele suprimir sua diversão. Já fazia algum tempo que ele se tornará o quarto Hokage. Durante esse período, sua vida se tornou cada vez mais agradável. Primeiro, ele criou a equipe de secretários do Hokage. Os membros incluíam Uchiha Mikoto, Konan, Kurenai Ui, Uzuki Ugao e Nohara Rin. Graças a eles, Mirai raramente precisava lidar pessoalmente com tarefas administrativas, a menos que envolvessem decisões importantes que afetassem a vila ou o mundo shinobi. Quando não estava treinando, ele bebia chá e apreciava a beleza ao seu redor, vivendo uma vida que só poderia ser descrita como indulgente. Comparado ao sétimo Hokage Naruto Uzumaki, que era tão ocupado que mal conseguia comer em casa, a vida de Mirai era absolutamente divina. Depois veio Tsunade. No começo, ela manteve um comportamento reservado, esperando que ele fizesse o primeiro movimento ao cobrar juros de suas dívidas de jogo. Mas com o tempo, conforme suas perdas se acumulavam, suas inibições gradualmente desapareceram. Agora, ela tomaria a iniciativa sempre que precisasse de dinheiro, oferecendo favores em troca. Mirai, é claro, acolheu seus avanços. E suas trocas evoluíram muito além de simples beijos. Mirai havia subido ao pico metafórico da montanha, uma experiência tão de tirar o fôlego que até ele quase teve um sangramento nasal de tanta excitação. Ele sabia que não demoraria muito para que Tsunade fosse inteiramente sua. Quanto aos gastos extravagantes dela, não era um problema. Afinal, um homem com força podia se dar ao luxo de ser arrogante. Enquanto Mirai estava perdida em pensamentos, Kurenai, Rin e os outros se espreguiçavam, levantando-se de seus assentos para aliviar o cansaço das longas horas de trabalho. A visão de suas formas graciosas em movimento mexeu com Mirai. As curvas naturais destacadas por seus movimentos nunca falharam em cativá-lo. Percebendo seu olhar, as mulheres trocaram sorrisos cúmplices, soltando murmúrios suaves e divertidos. O constrangimento pode tê-los dominado individualmente, mas na companhia de suas irmãs, eles se sentiam à vontade. Kurenai caminhou até a mesa, sua voz alegre. Mirai, vamos todos sair para comer yakiniku hoje à noite. Mirai coçou a cabeça em confusão. Yakiniku? Hoje é algum tipo de ocasião especial? Kurenai colocou as mãos nos quadris e declarou, claro que sim. Hoje é seu 17º aniversário. Ao ouvir isso, Mirai foi atingida por uma onda de nostalgia. 17 anos. Fazia tanto tempo desde que ele veio a este mundo. Da excitação inicial à ansiedade, treinamento implacável e finalmente ascensão para liderar Konoha, suas memórias passaram diante de seus olhos, deixando-o com um sentimento agridoce. Uma explosão de canto alegre o tirou de seu devaneio. Anko Mitarashi entrou, carregando um bolo adornado com velas acesas. Kurenai o cutucou de brincadeira. Vamos, Mirai, apague as velas e faça um pedido. Com um sorriso, Mirai fechou os olhos e apagou as chamas de uma só vez. O que você desejou? Kurenai perguntou curiosamente. Mirai sacudiu a testa levemente. Se eu te contar, não vai virar realidade. Ugi, tudo bem. Kurenai fez beicinho, esfregando a testa. Tudo bem, vamos para o restaurante de yakiniku. Aplausos irromperam enquanto todos esperavam ansiosamente pela festa. O grupo logo chegou a uma sala privada no restaurante. Junto com Kurenai, Rin, Mikoto, Konan, Anko, Yugao, Yakumo Kurama, Nonou Yakushi e até mesmo a princesa Rinko, Tsunade também estava presente. Ao perceber o olhar de Mirai, Tsunade bufou. Não me entenda mal. Estou aqui apenas pela comida grátis. Mirai riu, mas está é uma reunião de família. O punho de Tsunade se fechou diante das palavras dele. E daí? Não posso ir a uma reunião de família? Mirai rapidamente acenou com as mãos. Claro que pode. Aos meus olhos, já somos uma família. Tsunade revirou os olhos. Não deixe isso subir à sua cabeça. Enquanto travessas de carne fresca eram servidas, as mulheres ansiosamente começaram a grelhar. Observando suas expressões alegres, Mirai sentiu um calor se espalhando por seu coração. Então é assim que é ter uma família. Enquanto Mirai aproveitava o raro momento de paz, o mundo shinobi se agitava com inquietação. Em Sunagakure, o quinto Kazekage Pakura jogou um pergaminho de lado com um suspiro de frustração. O daimyo da Terra do Vento ordenou que ela punisse Konoha pela insubordinação de Uchiha Mirai. Ele até ameaçou cortar o financiamento até que eles lançassem um ataque. A dor de cabeça de Pakura piorou. Ao contrário de Rasa, ela não possuía pó de ouro para sustentar sua vila. Sem apoio financeiro, a dissidência contra sua liderança já estava se formando. Matar o daimyo parecia uma solução óbvia, mas ela não tinha a força e a influência de alguém como Mirai para torná-la viável. Depois de muita deliberação, Pakura decidiu procurar o conselho de Mirai.
Canalizando o chakra para sua kunai do deus voador do trovão, ela o invocou. Mirai apareceu ao lado dela, com uma leve mancha de bolo ainda no rosto. Pakura inclinou a cabeça curiosamente. O que há com o bolo? Tá. Mirai esfregou a parte de trás da cabeça. Hoje é meu aniversário. Acabei de jantar e ainda não tinha limpado. As bochechas de Pakura tingiram-se de culpa. Seu aniversário? Desculpe-me, não queria interromper você. Mirai acenou para ela com um sorriso. Está tudo bem. Você já comeu? Ela balançou a cabeça. Ainda não. O sorriso de Mirai se alargou. Perfeito. Vamos conversar enquanto comemos. Capítulo 205. Pakura gentilmente colocou a mão no abdômen, detalhando sua situação atual para Uchiha Mirai. Finalmente ela olhou para Mirai e perguntou em um tom grave: Mirai, o que devo fazer agora? Devo arriscar assassinar o daimyo da Terra do Vento? Pakura não ousou agir sozinha, mas com o apoio de Mirai, sua coragem cresceu. Entretanto, ao ouvir sua sugestão, Mirai simplesmente balançou a cabeça, com uma expressão calma, mas firme. Pakura, não assassine o daimyo. Em vez disso, se oponha publicamente às políticas dele. Mesmo que isso signifique perder sua posição como Kazekage, não importa. Quando aqueles que se opõem a você experimentarem as consequências em primeira mão, eles perceberão o que realmente precisa ser feito. Experimentar consequências? Pakura franziu a testa. Você pretende tomar medidas contra o shinobi de Sunagakure? A voz de Mirai permaneceu firme. Se quisermos unificar o mundo ninja, todos devem aprender a nos temer. Sem derramamento de sangue, quaisquer reformas futuras enfrentarão uma resistência intransponível. Você prefere sacrificar pessoas inocentes ou deixar que esses oponentes radicais paguem o preço? Pakura ficou em silêncio, lutando com o peso de suas palavras. Se pudesse, ela não gostaria que ninguém morresse. Vendo sua hesitação, Mirai falou novamente. Pakura, tendo testemunhado a escuridão em sua vila, certamente você não gostaria que a próxima geração sofresse a mesma dor? Suas palavras tocaram fundo, e Pakura finalmente fortaleceu sua determinação. Ela sentiu resolutamente. Eu entendo. Eu farei como você diz. Satisfeita, Mirai deu um leve sorriso. Essa é a decisão certa. Com o plano definido, a expressão de Pakura se suavizou. Mirai, me sinto mal por te perturbar no seu aniversário hoje. Já é tarde. Por que você não descansa? Mirai sorriu, puxando Pakura para seus braços. Não vou embora hoje à noite. Vou ficar aqui. Nos dias seguintes, a insatisfação em relação a Pakura entre o shinobi de Sunagakure só aumentou. Para eles, parecia que ela estava agindo apenas por interesse próprio, arrastando toda a aldeia para a pobreza. Se eles simplesmente seguissem as ordens do daimyo, poderiam garantir um aumento financeiro significativo. Por que desafiar abertamente o daimyo? Enquanto isso, os radicais dentro de Sunagakure, liderados pelo ancião Ebisu, aproveitaram essa oportunidade. Tirando Pakura de sua autoridade como Kazekage, eles declararam guerra a Konogakure. Para eles, obter lucro justificava o custo de vidas, afinal, os shinobi eram ferramentas descartáveis aos olhos deles. Enfrentar Mirai diretamente estava além da coragem deles, mas usar o disfarce de se opor a ele para acumular poder e riqueza? Isso, eles ousaram bastante. Konogakure. No escritório do Okage, Uchiha Mikoto e Konan estavam comendo bananas casualmente quando Kurenai Yui entrou na sala, com urgência estampada em seu rosto. Mirai, as forças de Sunagakure cruzaram a fronteira e atacaram nosso shinobi da linha de frente. Devemos enviar reforços? Mirai acenou para ela com indiferença. Não precisa. Eu vou lidar com isso sozinha. Este era o momento que ele estava esperando. Os radicais tomando o poder em Sunagakure. No campo de batalha, Mirai podia esmagar seus oponentes sem hesitação. E não foi só Sunagakure. Kumogakure, Iwagakure, Kerigakure, todos enfrentariam o mesmo acerto de contas. Se ele não aproveitasse a oportunidade de explorar essas aldeias, como poderia justificar seu papel de unificador? Levantando-se, Mirai declarou: reúnam as tropas. É hora de um discurso de guerra. Entendido. Em frente à torre do Okage, o mar de shinobi de Konoha se reuniu, com os olhos brilhando de expectativa. A declaração de guerra de Sunagakure sob o pretexto de que Konoha havia conspirado contra o daimyo da Terra do Fogo enfureceu cada um deles. Para eles, a vida sob a liderança de Uchiha Mirai mostrou o que significava para o shinobi realmente assumir o controle de seus destinos. Ninguém queria voltar aos dias em que eram meras ferramentas. Qualquer um que tentasse arrastá-los de volta àquela era enfrentaria sua fúria. Todos os olhos se fixaram em Mirai enquanto ele estava no topo da torre do Okage e começou seu discurso. Sunagakure mais uma vez declarou guerra contra nós? Quaisquer que sejam os motivos, esse desrespeito imprudente pela vida não será tolerado. Suas palavras provocaram murmúrios na multidão. Senhor Okage, vamos esmagar esses idiotas de Sunagakure. Exatamente. Eles não são páreo para nós. Não importa quantas vezes eles guerreiem, a vitória sempre pertencerá a Konoha. Mirai levantou o braço, silenciando a multidão. Não permitirei que os sacrifícios daqueles que amo sejam em vão. É por isso que, desta vez, irei sozinho para obliterar as ambições dos radicais de Sunagakure. A multidão explodiu em choque. Um homem contra uma aldeia inteira? Nem mesmo o lendário primeiro Okage havia feito algo assim. No entanto, a surpresa deles rapidamente se transformou em admiração. Esta era a verdadeira personificação da vontade do fogo. Comparado a Mirai, quanto valiam os antigos Okage, como Hiruzen Sarutobi? Este é o Okage que merecemos.
Eu daria minha vida com prazer por alguém como ele. Sim, um líder disposto a assumir tudo sozinho. Quão altruísta ele pode ser? Vida longa ao quarto Hokage. Nós o seguiremos até os confins da terra. Em meio aos cânticos, Minato Namikaze sorriu levemente. Perder a posição de Hokage para Mirai não pareceu injusto de forma alguma. Might Guy deu um soco entusiasmado no ombro de Kakashi Ataque. Kakashi, eu queria ter uma energia tão jovem quanto a de Mirai. Kakashi revirou os olhos em exasperação. Cara, eu sinceramente admiro como você continua se recuperando dos golpes constantes de Mirai em seu ego. Ele já havia desistido de tentar acompanhar aquele monstro há muito tempo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. A cerimônia foi concluída. O prestígio de Mirai entre o povo de Konogakakure atingiu um nível sem precedentes. Até mesmo líderes de clãs proeminentes como Nara Shikaku, Igayashi e Inuzuka Tsumi estavam completamente convencidos da liderança de Mirai. A princípio, eles podem ter se juntado à rebelião de Mirai contra Hiruzen Sarutobi para seus próprios benefícios, assumindo que ele também agiu principalmente pelo bem do clã Uchiha e seus próprios interesses. Pela aldeia? Pela vontade do fogo? Que piada! Mas agora, eles estavam realmente maravilhados com Uchiha Mirai. Mesmo como Hokage tendo matado o Daimyo e ascendido como o homem mais poderoso da Terra do Fogo, Uchiha Mirai ainda escolheu lutar sozinho no campo de batalha para proteger seus companheiros na vila. Tamanha magnanimidade fez com que se sentissem profundamente envergonhados de seus pensamentos mesquinhos anteriores. Enquanto isso, Konan Kurenai e Uchiha Mikoto e Nohara Rin tinham estrelas nos olhos. Eles estavam orgulhosos de sua visão. Um homem tão perfeito, quem se importava se ele era um pouco paquerador? Além disso, era realmente um flerte? Era apenas sua maneira liberal de compartilhar alegria com todos. É claro que Mirai não tinha ideia de que suas ações haviam provocado especulações tão absurdas entre outros. Na verdade, ele simplesmente não queria que suas recompensas fossem roubadas por mais ninguém. Além disso, se os ninjas de Konogakakure e Tsunagakure acabassem se envolvendo em uma batalha, isso prejudicaria muito seu desempenho. Assim, insistindo em ir sozinho, Mirai partiu para as fronteiras da Terra do Fogo, deixando para trás os olhares atônitos de seus companheiros aldeões. A fronteira da Terra do Fogo. 3.000 ninjas de Tsunagakure se reuniram. Com o apoio do Daimyo, essa era a melhor força que Tsunagakure poderia reunir nas condições atuais. Esses ninjas guardavam um profundo ressentimento em relação a Konogakakure, ansiosos para vingar seus companheiros e entes queridos perdidos em guerras anteriores. Eles não esperavam vencer, mas esperavam derrubar pelo menos 1 ou 2 ninjas de Konogakakure antes de cair. À frente do exército de Tsunagakure estava Ebis, com os olhos cheios de determinação e um toque de loucura. Após a morte de Chiyo, todos os queridos membros da família de Ebis se foram. A raiz dessa tragédia? Konogakakure. Muitas vezes Ebis pensou em acabar com a própria vida, mas a amargura o impediu. Agora a oportunidade que ele tanto esperava finalmente havia chegado. Olhando para os rostos cheios de ódio de seus soldados, Ebis murmurou para si mesmo. Não é minha culpa. Eu não queria essa guerra. É tudo pelo Daimyo. Com esse pensamento, Ebis levantou a mão para dar o comando de ataque. Mas antes que as palavras pudessem sair de sua boca, uma haste preta e afiada perfurou seu peito. O quê? Ebis conseguiu dizer algumas palavras trêmulas antes de cair no chão, sem vida. Até seu último suspiro, ele não conseguiu entender quem havia desferido o golpe fatal. Do céu, Mirai desceu lentamente, seus olhos de Rinnegan frios enquanto ele observava os ninjas de Tsunagakure. Vocês estão prontos para enfrentar a morte? Os ninjas de Tsunagakure congelaram, seu ódio dando lugar ao medo. Eles não se esqueceram do poder aterrorizante que Uchiha Mirai demonstrou durante a Terceira Guerra Mundial Ninja. A última pessoa que eles esperavam encontrar ali era ele. Por que o Uchiha está aqui? Ele não é o Hokage agora? Droga! O Hokage deveria permanecer no escritório do Hokage, não entrar no campo de batalha sozinho. Os ninjas de Konogakakure são todos covardes? Por que deixar o Hokage deles nos enfrentar sozinho? Ao ouvir os gritos, Mirai riu. Não desperdice seu fôlego. Esta guerra é entre você e eu somente. Suas palavras extinguiram as últimas brasas de esperança no exército de Tsunagakure. Inicialmente, eles buscaram vingança mirando em ninjas comuns de Konogakakure. Enfrentar Uchiha Mirai, no entanto, foi um pesadelo para o qual eles não estavam preparados. Mas era tarde demais para voltar atrás. Sem outra escolha, eles atacaram, gritando para ganhar coragem. 3.000 ninjas avançaram, uma força tão grande que a terra tremeu sob eles. Mas Mirai permaneceu imperturbável. Levantando um braço, ele murmurou suavemente enquanto enfrentava a enxurrada de kunai, shuriken, marcadores explosivos e jutsu. Shiha Tensei. Estrondo. Uma enorme força repulsiva emanou de Mirai, desviando todos os ataques. Os projéteis redirecionados atravessaram a formação Tsunagakure, causando caos e carnificina. O campo de batalha se encheu de gritos enquanto os ninjas de Tsunagakure caíam em massa. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa adquirida, físico mais 1. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa adquirida, chakra mais 1. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa adquirida, força mental mais 1. Ouvindo as notificações do sistema em sua mente, Uchiha Mirai sorriu. A sensação de ficar mais forte rapidamente era estimulante. Vamos lá, ele disse com um sorriso. Me entretenha. Vamos ver quanta diversão você pode me trazer.
Com isso, ele se lançou contra as forças de Tsunagakure. Onde quer que Mirai se movesse, o caos se seguia. Os ninjas de Tsunagakure caíram como folhas em uma tempestade, muitos ainda no ar enquanto Mirai avançava mais 50 metros. Magnífico! Rindo loucamente, Mirai juntou as mãos. Liberação magnética, enterro em pó de ouro. Ondas de pó de ouro consumiram tudo num raio de 100 metros. Shikotsumiaku, dança da muda de Samambaia. Florestas de espinhos de ossos irromperam, empalando inúmeros inimigos. Liberação de fogo, dança da tempestade. Tornados de chamas incineraram tudo em seu caminho. Amaterasu, liberação de queimadura. Liberação de fervura, técnica de névoa habilidosa. Com cada técnica, o exército de Tsunagakure diminuía e sua formação se desintegrava. Por fim, Mirai bateu as palmas das mãos, invocando uma onda avassaladora de chakra. Técnica secreta de liberação de madeira, natividade de um mundo de árvores. Capítulo 207. O vento uivante trazia um frio mortal, cobrindo o campo de batalha desolado. Terra rachada e ressecada se estendia infinitamente. Uma floresta de ossos, afiada e fria como aço, erguia-se ameaçadoramente. Grossos tentáculos de madeira teciam cauticamente pelo terreno, areia dourada brilhante brilhando sob a luz forte do sol. Espalhados por esta paisagem infernal estavam os corpos de inúmeros shinobi de Tsunagakure. Uchiha Mirai pairava silenciosamente no ar, seus olhos de Rinnegan pulsando com poder incomparável. 3.000 shinobi aliados de Tsunagakure, exterminados em menos de meia hora. Mirai olhou para sua interface de sistema, observando enquanto seus pontos de atributo disparavam. Um sorriso fraco surgiu em seu rosto. Sistema. Ele ordenou suavemente. Um painel azul translúcido apareceu diante dele. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 5.673. Poder mental: 5.659. Chakra: 5.685. Ikekei Genkai. Manjeki Sharingan, liberação magnética, pó de ouro, liberação de queimadura, Shikotsumiaku, pulso de osso morto, liberação de fervura, Genjutsu. Manipulação dos 5 sentidos, Byakugan, liberação de madeira, Rinnegan. Ninjutsu, Rasengan, estilo do vento. Rasen Shuriken, Rashomon quíntuplo, cintilação do corpo fantasma, estilo do vento. Grande onda do vácuo, estilo do fogo. Dança da tempestade, chegada das 1000 mãos, estilo da terra. Técnica do renascimento? Outros. Técnica secreta. Agulhas de 1000 gotas de chuva, selo maldito da perdição, afinidade com energia natural, corpo de sábio Senju, força de monstro. Modo sábio da floresta Shikotsu, Jutsu. Amaterasu, Sarutaiko no Mikoto, Takamagahara, Suzanou, Tsukiyomi no Mikoto, Koto Amatsukami, Kamui, técnica dos 6 caminhos limbo. Prisão fronteiriça. O sorriso de Mirai se aprofundou quando seu olhar se fixou na última entrada sob suas habilidades de Jutsu, limbo, prisão da fronteira. Com 5.000 pontos em seus atributos, ele desbloqueou essa nova técnica do Rinnegan. A habilidade permitiu que ele invocasse 4 clones de sombra invisíveis e imperceptíveis que podiam se envolver em combate físico. Ele podia trocar de posição com essas sombras à vontade, mesmo se seu corpo real estivesse imobilizado. As sombras, embora não imunes a danos, eram resilientes e só precisavam de um período de recarga antes de reaparecer. Uma vez invocadas, elas podiam operar independentemente, mas precisavam retornar ao usuário para reiniciar sua recarga. Na história original Limbo, Cadeia da Fronteira era quase imbatível. Além de usuários de Rinnegan ou uma potência sensorial como Naruto dos 6 caminhos, ninguém conseguia perceber ou conter seus ataques. Além disso, as sombras tinham um impacto devastador. Madara Uchiha, em sua forma Rinnegan, as usou para aniquilar as 9 bestas com cauda sem esforço. Quando Mirai desbloqueou essa técnica, ele ficou em êxtase. Não por sua praticidade, mas porque era inegavelmente legal. Tsunagakure. A aldeia inteira estava envolvida num silêncio opressivo. A notícia se espalhou, nenhum dos 3.000 shinobi que atacaram Konoha havia retornado. Nem um único. O que piorou a situação foi que Konoha não pagou nenhum preço pela aniquilação deles. Todos eles caíram nas mãos de um homem, Uchiha Mirai. Eu te disse, um shinobi mais velho rosnou. Nós nunca deveríamos ter provocado Konoha. Mesmo no nosso auge, não conseguimos derrotá-los, que chance tínhamos agora? Tudo isso por uma ordem estúpida do Dain. Realmente valeu a pena sacrificar tantas vidas? Olhando para trás, Lady Pakura era a mais sábia entre nós. Se tivéssemos ouvido ela, essa tragédia nunca teria acontecido. A morte de seu exército mudou o sentimento em Tsunagakure. Os aldeões e shinobi começaram a direcionar sua raiva para o Dain do Vento. À medida que a opinião pública oscilava, o nome de Pakura mais uma vez ganhou destaque. Diante de milhares de shinobi civis, Pakura falou com convicção. Este desastre é o resultado da ignorância do Dain. Ele controla nosso financiamento enquanto nós, que lutamos e morremos, somos tratados como peões. Este sistema injusto deve ser desmantelado. Devemos seguir o exemplo de Konoha e derrubar o Dain. Que os shinobi sejam os verdadeiros mestres desta nação. Suas palavras ressoaram na multidão. Alimentados pela raiva e um novo senso de propósito, o povo de Tsunagakure se levantou contra o Dain. Em poucas semanas, o Dain foi executado. Seus lamentáveis momentos finais apenas aprofundaram o desdém dos aldeões.
Durante anos, eles serviram a um governante tão vergonhoso. O sol escaldante caía sobre o vasto deserto. Ondas de calor ondulavam pelo ar, criando uma miragem distorcida à distância. Os shinobi de Sunagakure, há muito acostumados ao ambiente hostil, não demonstraram desconforto. Em vez disso, seus rostos brilhavam de excitação. Eles eram agora os governantes do país do vento. Já se foram os dias em que se curvavam à nobreza arrogante. O orgulho de ser respeitado era inebriante. De repente, uma mancha preta apareceu no horizonte. Que é aquele? Alerta! Intruso avistado. Apresse-se e avise Lady Pakura. À medida que a figura se aproximava, ela desceu do céu e pairou sobre Sunagakure. Os shinobi ficaram tensos. Não havia como confundir a identidade do homem diante deles. Uchiha Mirai. Os moradores foram evacuados às pressas para abrigos subterrâneos, deixando para trás quase 10.000 shinobi para enfrentar o invasor. Flutuando no ar com os braços cruzados, Mirai examinou os shinobi reunidos. Seu comportamento calmo contrastava fortemente com a tensão abaixo. Por que ele está aqui? Droga! Atacamos Konoha sob as ordens do Dain. É claro, ele está aqui por vingança. Ele acha mesmo que pode enfrentar todos nós sozinho? Apesar do número, o desconforto se espalhou entre as fileiras. Eles sussurravam nervosamente, sua confiança se erodindo sob o olhar silencioso de Mirai. Um único homem, ainda assim sua presença avassaladora era sufocante. Em meio à tensão crescente, uma voz de comando surgiu. Uchiha Mirai. Pakura deu um passo à frente, ladeado por vários ambu. O que traz o quarto Hokage a Sunagakure? Ela perguntou. Capítulo 208. O vento agitava suavemente os cabelos negros de Uchiha Mirai enquanto ele estava de pé, encarando sempre sério Pakura. Com um olhar baixo e uma voz calma, ele disse não muito tempo atrás, Sunagakure atacou Konoha. É hora de você pagar o preço. Pakura cerrou os dentes e retrucou. Você já matou 3.000 dos nossos shinobi. O que mais você quer? Uchiha Mirai soltou uma risada desdenhosa. Suas mortes foram resultado de suas próprias escolhas. Os derrotados não têm direito de negociar. Diante dessas palavras, Pakura ficou em silêncio. Depois de uma longa pausa, ela finalmente falou novamente. Então me diga, o que você quer? A voz de Mirai era fria quando ele declarou, para evitar outra guerra entre Sunagakure e Konoha, Sunagakure deve se submeter a mim a partir deste momento. Suas palavras causaram um alvoroço imediato entre os shinobi de Sunagakure. O quê? Ele quer que a gente se submeta? Sone, nós nunca concordaremos com isso, ele é louco. Seu bastardo arrogante, achando que pode exigir uma coisa dessas. Você realmente acredita que temos medo de você? A indignação era esperada, e Mirai simplesmente ficou pairando no ar, permitindo que os gritos diminuíssem antes de falar novamente. Se você se recusar a se submeter, então você enfrentará as consequências. Quando Sunagakure estiver em ruínas, não se arrependa da decisão que tomou hoje. Ele levantou o braço com a palma aberta e uma esfera negra de chakra se materializou em sua mão. A esfera estava cercada por um anel branco brilhante, irradiando uma energia opressiva que rapidamente se espalhou pelo campo de batalha. Combinado com a liberação de Yin Yang, o chakra do vento foi comprimido até seu limite, enviando ondas de inquietação através do shinobi de Sunagakure. Esse poder é assustador. Meu corpo está fraco, como se eu não conseguisse mover um músculo. Aquela esfera de chakra, sua energia é ainda mais assustadora do que a Bijudama que Shukaku lançou uma vez. Não consigo respirar. Essa pressão. Nunca senti nada parecido. Os shinobi empalideceram, seus lábios estavam secos enquanto o medo os dominava. Mirai flutuava acima, silhuetado contra o sol escaldante, sua esfera de chakra irradiando destruição. Alguns dos Sensor Nino mais perceptivos tremeram incontrolavelmente e caíram de joelhos. Eles sabiam. Eles morreriam. Se aquela esfera de chakra explodisse, nada restaria. Eu sou um deus. A voz de Mirai ecoou. Para aqueles que desafiam o divino, este é meu presente de despedida. Vocês se prepararam para a morte? Até Pakura, que havia concordado em participar do ato, sentiu uma pontada de medo genuíno. Quarto Hokage. Eu aceito seus termos. Ela gritou. Sunagakure se submeterá a você. Sua declaração enviou ondas de choque pela multidão. Alguns shinobi mais corajosos, ou talvez mais imprudentes, gritaram de volta em desafio. Pakura-sama, você traiu a vila. Você é uma vergonha para Sunagakure. Pakura respondeu instantaneamente, ativando sua liberação de queimadura. Em meros momentos, os shinobi desafiadores foram reduzidos a cascas carbonizadas. Durante a terceira guerra shinobi, fomos desafiadores, e isso nos custou mais de 10.000 vidas, ela disse, sua voz firme e fria. Quando o Daimyo nos ordenou a atacar Konoha, nós resistimos, e perdemos mais 3.000 shinobi de elite. Agora a vila está à beira do colapso. Até mesmo as nações menores vizinhas estão testando nossas fronteiras. Você não aprendeu nada? Estou fazendo isso para salvar Sunagakure. Suas palavras silenciaram a multidão. Sob a pressão esmagadora do poder de Mirai, os shinobi restantes abaixaram suas cabeças. Às vezes, o silêncio significava rendição. Vendo seu objetivo alcançado, Pakura se virou para Mirai e gritou, Quarto Hokage, nós concordamos com seus termos. Por favor, deixe-nos discutir os detalhes no escritório do Kazekage. Sua urgência era palpável. Ela estava genuinamente aterrorizada de que Mirai pudesse liberar a devastadora esfera de chakra na vila. Mirai bufou friamente. Que decepção.
Você deveria ser grato por esta segunda chance na vida, ele disse, casualmente jogando o grande Rasen Shuriken no deserto distante. A esfera negra desapareceu no horizonte, seguida por uma explosão ofuscante. A luz resultante foi tão intensa que ofuscou o sol do deserto, e a onda de choque resultante gerou uma enorme tempestade de areia, varrendo o céu até que ele ficou completamente limpo. O chão tremeu violentamente e os shinobi de Tsunagakure foram derrubados. Testemunhando o poder destrutivo absoluto, um silêncio pesado caiu. Lentamente, uma sensação de alívio se apoderou deles, alívio por ainda estarem vivos. Se isso tivesse atingido a vila, estaríamos todos mortos. Esse poder supera uma Bijudama. Ele é mesmo humano? Contra uma força como essa, todas as nossas defesas não têm sentido. Diante de um poder tão avassalador, os números são irrelevantes. Eles não conseguiam deixar de sentir admiração, medo e gratidão, tudo misturado em uma mistura perturbadora. Escritório do Kazekage. Pakura apertou o peito ainda abalada. Mirai, você quase me matou de susto lá atrás. Se aquela esfera de chakra tivesse disparado acidentalmente, Tsunagakure teria sido destruída. Mirai, agora sentada despreocupadamente na cadeira do Kazekage, simplesmente disse, chá. Ah, claro. Pakura rapidamente serviu uma xícara para ele, com as mãos tremendo levemente. Mirai, ela começou hesitante, o que aconteceu hoje foi drástico. Estou preocupada que os moradores ainda resistam às nossas políticas depois disso. Tomando um gole de chá, Mirai respondeu casualmente sob poder absoluto, pensamentos de vingança desaparecem rapidamente. Além disso, submeter-se a mim não prejudicará Tsunagakure, é para seu benefício. Ajuda econômica, troca de recursos, integração cultural, reforma educacional. Com o tempo eles aceitarão essa mudança de bom grado. Pakura sentiu lentamente sem entender totalmente, mas confiante em uma coisa. Uchiha Mirai nunca falhou no que se propôs a fazer. Então tudo o que ela precisava fazer era seguir o exemplo dele. Com esse pensamento, Pakura se inclinou sobre o peito de Mirai, seu medo anterior dando lugar a uma sensação de segurança. Se alguém mais visse Pakura agindo de forma tão recatada, sem dúvida ficaria chocado. Capítulo 209. Sob os olhos atentos do povo de Tsunagakure, Pakura, o quinto Kazekage, jurou publicamente lealdade a Uchiha Mirai. Ao mesmo tempo, devido ao recente assassinato do Dain da Terra do Vento pelo shinobi de Tsunagakure, a vila tinha se tornado essencialmente a força governante da nação. Isso significava que toda a Terra do Vento agora estava sob o controle de Mirai. Claro, a lealdade de Tsunagakure era direcionada ao próprio Mirai, não ao Hokage. Como tal, Tsunagakure e Konogakakure permaneceram em pé de igualdade politicamente. Após o anúncio, os cidadãos de Tsunagakure, já tendo testemunhado o poder esmagador de Mirai, mostraram pouca resistência à nova ordem e prontamente aceitaram a realidade. Quase imediatamente as políticas que Mirai havia preparado há muito tempo foram implementadas. Quando um fluxo infinito de recursos de alta qualidade começou a chegar em Tsunagakure, os aldeões não apenas abandonaram sua relutância inicial, mas até começaram a expressar gratidão. Simultaneamente, alguns dos recursos únicos do deserto de Tsunagakure começaram a ser fornecidos para Konoha. As duas vilas, livres de hostilidades passadas, começaram uma troca mutuamente benéfica, melhorando significativamente a qualidade de vida das pessoas de ambas as terras. Além disso, embora os recursos da Terra do Vento não pudessem rivalizar com os da Terra do Fogo, seu ambiente distinto se tornou uma característica intrigante. Com forte promoção de ambas as vilas, cidadãos ousados começaram a embarcar em suas primeiras jornadas ao exterior. O povo da Terra do Fogo se maravilhava com os desertos infinitos e as dunas escaldantes sob o sol escaldante. Enquanto isso, os cidadãos da Terra do Vento ficavam atonitos com o clima primaveril eterno de Konoha e com o cenário exuberante e vibrante. Sob a abordagem de incentivo e punição de Mirai, as terras do vento e do fogo gradualmente começaram a se integrar. Konogakakure, composto do clã Uchiha. Uchiha Mirai olhou para o jovem rapaz sério diante dele, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Okage-sama, este é Itachi, disse Shizui. Ele é o ninja mais talentoso do clã Uchiha. O garoto ao lado de Shizui curvou-se profundamente. Okage-sama, por favor, me guie no futuro. Mirai estudou o jovem Itachi e assentiu levemente. Então você é Uchiha Itachi? Sem aviso, Mirai estendeu o pé, desequilibrando Itachi levemente e o mandando para o ar. Com um chute rápido no peito, Mirai mandou Itachi voando, seu corpo desaparecendo em uma nuvem de fumaça branca. Mirai bufou, desaparecendo em um instante. Momentos depois, uma figura menor estava quicando no ar como uma bola, golpeada pelos chutes implacáveis de Mirai antes de cair no chão. Isso! Shizui estava completamente perplexo, incapaz de compreender por que Mirai havia atacado Itachi de repente, e tão impiedosamente. Tossindo, Itachi se esforçou para ficar de pé, apertando o peito. Curvando-se novamente, ele disse, Okage-sama, me desculpe. O bufo frio de Mirai perfurou o ar. Esta foi apenas uma pequena lição. Lembre-se, nunca seja arrogante. Caindo de joelhos, Itachi respondeu sinceramente, eu entendo, Okage-sama. Vendo a postura submissa de Itachi, Mirai decidiu deixar o assunto de lado. Em sua vida passada, Uchiha Itachi era infame como um filho filial que massacrou seu clã, incluindo seus próprios pais, e até implantou Kotoamatsukami em Naruto Uzumaki, com a intenção de manipular os pensamentos de Sasuke Uchiha.
Da perspectiva do clã Uchiha, as ações de Itachi eram completamente imperdoáveis. Bater nele agora era meramente uma punição leve. Itachi, no entanto, assumiu que as ações de Mirai eram uma sutil reprimenda pelos feitos passados de Fugaku. Grato por ainda estar vivo, apesar de ser filho de um traidor, ele não guardava ressentimento. Shizui, por outro lado, permaneceu completamente perplexo com toda aquela provação. Shizui, preciso que você vá para a Terra do Vento. Lidere alguns dos membros do nosso clã para assumir a autoridade do Dain. Entendido? Mirai instruiu. Depois que o Dain da Terra do Fogo foi morto, Shizui lidou com as consequências. Era natural que Mirai confiasse a ele uma tarefa semelhante na Terra do Vento. De acordo com os planos de Mirai, o clã Uchiha eventualmente dominaria todas as nações. Quando esse dia chegasse, os Uchiha realmente se tornariam o maior clã do mundo ninja, inigualável por qualquer outro. Essa ambição vinha de mais do que apenas lealdade ao seu clã. Antes de sua reencarnação, Mirai estava profundamente perturbado pelo trágico destino dos Uchiha. Ele sonhava há muito tempo em alterar o destino deles. Agora, com o poder para isso, ele pretendia realizar esse desejo. Entendendo a intenção de Mirai, Shizui imediatamente se ajoelhou. Okage-sama, posso levar Itachi comigo? Você pode, Mirai concordou, seu olhar se voltando para Itachi. Itachi, eu tenho uma pergunta para você. Okage-sama, por favor, pergunte, respondeu Itachi. Como você percebe as relações entre o clã, a vila, a nação e o mundo ninja? Itachi ficou em silêncio, ponderando a questão por um longo momento antes de responder. Okage-sama, eu não sei. Eu costumava pensar que entendia, mas percebi que esses pensamentos estavam todos errados. Ele continuou. As experiências dos Uchiha e da vila me mostraram que ao seguir incondicionalmente sua vontade, tudo se moverá na direção certa. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Mirai. Ha. Itachi, parece que você alcançou a mentalidade certa. Mantenha essa crença e se esforce para me servir melhor. Eu reconheço você. Obrigado, Okage-sama. Itachi respondeu, sua voz cheia de determinação. Após dar mais algumas instruções, Mirai se preparou para sair. Shizui, no entanto, agarrou Itachi e seguiu atrás dele. Virando-se, Mirai perguntou, Shizui, há mais alguma coisa? Coçando a cabeça timidamente, Shizui respondeu, Mirai, está ficando tarde. Podemos ir jantar aí? Ao ouvir o endereço familiar e o pedido audacioso, Mirai não conseguiu deixar de rir. Ele relembrou os dias em que Shizui, ainda um garoto, carregava baldes de água e ajudava a limpar sua casa. Agora, Shizui havia se tornado um shinobi capaz. Perdida na nostalgia, Mirai assentiu. Tudo bem, eu cozinho hoje à noite. Ai, isso é ótimo. Shizui comemorou, pulando de excitação. Até Itachi, que vinha logo atrás, revelou uma pitada de antecipação. Jantar com Okage-sama era uma honra da qual muitos não podiam se gabar. Ele silenciosamente jurou ficar mais forte e se tornar a lâmina mais afiada no arsenal de Mirai, assim como Shizui. Capítulo 210. Os eventos em Sunagakure rapidamente se espalharam por todo o mundo shinobi. Quando shinobi de outras vilas ouviram que Sunagakure havia se submetido ao Uchiha Mirai em nome da Terra do Vento, eles ficaram completamente chocados, lutando para aceitar a notícia. Embora Sunagakure estivesse em declínio há algum tempo, ela ainda era uma das 5 grandes vilas shinobi. Agora, o fato de Sunagakure ter escolhido se submeter a Mirai, qualquer pessoa com algum conhecimento poderia ver que isso era muito mais complexo do que parecia à primeira vista. Isso sinalizou mais uma mudança na dinâmica de poder do mundo shinobi, que permaneceu estável desde o período dos estados combatentes. Uchiha Mirai pararia apenas em Sunagakure? Komogakure. Ai leu a carta do Dain da Terra do Relâmpago e então bateu a palma da mão na mesa à sua frente. Estrondo. Com o estrondo, a mesa se quebrou em pedaços. Aquele maldito Dain. Enviar pessoas para ajudar a administrar os assuntos da vila. Não é só mais uma maneira de me monitorar? O que ele pensa que eu, o Raikage, sou? Observando a fúria de Mabui rapidamente interveio para acalmá-lo. Raikage-sama, por favor, não fique tão chateado. Você está bem ciente do que aconteceu com os Dains da Terra do Fogo e da Terra do Vento. É natural que os Dains da Terra do Relâmpago sejam cautelosos. São apenas algumas pessoas, não há necessidade de ficar com raiva. Ou, você está pensando em aproveitar esta oportunidade para lidar com o Dain, assim como Konoha e Sunagakure. Ao ouvir isso, abufou. Eu nunca recorreria a algo assim. O Dain é o símbolo da nação e alguém a quem temos o dever de servir. Como shinobi, precisamos nos concentrar apenas em nossos próprios deveres. Mabui assentiu em concordância. Então o que devemos fazer em seguida? Entregou a carta a Mabui, seu tom sério. As ambições de Uchiha Mirai não param aqui. Devemos nos preparar. A carta do Dain afirma que ele chegou a um acordo com os Dains das Terras da Água e da Terra. As 3 nações formarão uma aliança e lançarão um ataque a Konoha. Quanto aos detalhes, precisamos discuti-los pessoalmente. Mabui analisou rapidamente a situação e sugeriu, nesse caso, por que não propor uma cúpula dos 3 Kages com o 3º Tsuchikage e o 4º Mizukage? Quanto à localização, ela pensou por um momento. Que tal a Terra do Ferro? A Terra do Ferro? Por que lá? Perguntou intrigado. Mabui explicou. A Terra do Ferro sempre foi neutra, nunca participando de nenhuma guerra. Realizar a cúpula lá deixaria todos à vontade.
Além disso, a lealdade dos samurais está com o Dain, e seu status só perde para a realeza. As ações de Uchiha Mirai invadiram os interesses dos samurais, e eles não ficarão de braços cruzados. Mifune é um guerreiro formidável com muitos subordinados. Se pudermos garantir o apoio deles, nossas chances de sucesso aumentarão. Depois de ouvir a análise de Mabui, a acenou com a mão decisivamente. Então está resolvido. Notifique Noki e Agura. Antes que ele pudesse terminar de falar, Darui entrou na sala. Raikage-sama, Bi-sama pede para vê-lo. Ele diz que quer lutar ao seu lado. Ridículo. Abufou sua figura se transformando em um raio enquanto ele atravessava a parede do escritório do Raikage. Vendo isso, Mabui suspirou impotente. Desde a morte do terceiro Raikage e a perda de um braço de A, ele restringiu a liberdade de Killer Bee. Mas agora, enfrentando Uchiha Mirai novamente, eles poderiam realmente prevalecer sem se unirem a Killer Bee? Iwagakure, o terceiro Tsuchikage, Noki, soltou um suspiro silencioso. Se pudesse, ele evitaria provocar alguém como Uchiha Mirai. O poder que Mirai demonstrou era comparável ao de Uchiha Madara em seu auge. Infelizmente, parecia que Mirai havia herdado a vontade de Madara, com o objetivo de unificar todo o mundo shinobi sob seu governo. Nessas circunstâncias, Noki não teve escolha a não ser agir. Com a força combinada dos três Kage e suas forças, a vitória não era impossível. Noki virou-se para seu subordinado. Kitsushi, você me acompanhará até a Terra do Ferro. Sinto muito por fazer você viajar tão longe quando sua filha acabou de nascer. Kitsushi coçou a cabeça com um sorriso envergonhado. Não tem problema. Kurotsushi ainda é jovem, e eu não seria de muita ajuda em casa de qualquer maneira. Noki assentiu. Além disso, designe alguém para ficar de olho em Rian. Não podemos permitir que nenhum deles saia furtivamente da vila em momentos tão críticos. Entendido. Kerigakure. Yagura entrou sozinho em uma câmara secreta. Nas sombras, um shinobi mascarado estava sentado em um trono de pedra. Ao lado dele, estava uma figura envolta em uma planta enorme parecida com uma planta carnívora, um ser de duas metades. Obito, você tem certeza sobre envolver Kirigakure? Zetsu Negro perguntou. Se falharmos, seu controle sobre o Mizukage pode ser exposto. Essa é a melhor chance de derrotar Mirai. Obito respondeu com um bufo frio. Mesmo se perdermos Kirigakure como base, não importa. Zetsu Branco sorriu. Obito, você vai agir pessoalmente dessa vez? Obito hesitou antes de responder firmemente. Eu sou o cérebro por trás de toda a turbulência do mundo shinobi. Não preciso me revelar. Tem certeza de que não tem medo do Uchiha Mirai? Zetsu Branco provocou. Obito cerrou o punho. Com medo? Dele? Ele não passa de um bruto que depende de poder bruto. Vou enganá-lo com estratégia. Ele passou a mão sobre os numerosos Sharingan implantados em seu corpo. Com tantas opções de fuga e seu Mangekyou Sharingan, ele se sentiu invencível. Se eu não puder dominá-lo, eu o superarei. E se tudo mais falhar, a estátua Gedo garantirá minha sobrevivência. Quando Uchiha Mirai estiver morto, eu reinarei supremo no mundo shinobi. Depois de pensar um pouco, Obito perguntou. Como está Nagato? Zetsu Negro respondeu. Nagato dominou o Rinnegan e matou o Anzo da Salamandra, assumindo o controle de Amegakure. O recrutamento de aliados está progredindo bem. Devemos ter uma lista forte em breve. Obito assentiu. Seu humor melhorou um pouco. Com o tempo ele acreditava que eventualmente esmagaria Uchiha Mirai sob ele.